Olá, meus amores. Hoje a gente começa o capítulo 13 de Mateus, do Novo Testamento. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvires, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60, outro 30. Bem, a palavra de hoje, Jesus ele explica, na verdade, o porquê que ele fala por parábolas, e a parábola do semeador, ele explica o que ele quis dizer com a parábola, cada trecho. Então, por exemplo, no trecho que fala sobre a semente que caiu ao caminho, é como se alguém ouvisse a palavra e não entendesse. Então, é a primeira pessoa, ela ouve, mas não entende. Se ela não entende, o mal pode se apossar dela, ela pode vir a cometer erros, pecados,
por não entender. Mas isso não a coloca imune ao mal. Imune ao mal. E aí ela vai sofrer as consequências, porque o fato de não saber, né, de não entender, não a deixa imune às consequências. Aí o segundo que ele diz: porém, o que foi semeado em pedregais, os que caíram nas pedras, é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Ou seja, ele entende. O segundo, ele entende a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ele não aprofunda, né, o conhecimento, e antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O segundo é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, né? Entende? Fica feliz pela palavra, mas quando vem as angústias, aprovações, alguma opinião do tipo assim, eu sou ateu, algum conhecido fala, eu sou ateu, e você fala assim, não, então não vou falar sobre não vou falar, porque se ele é ateu, não quero comentar. E aí a sua palavra passa a ser fraca, porque você, ao invés de de conhecer a palavra, você não tem embasamento para falar sobre a palavra e acaba inibindo, né, em falar sobre. Então, esse não tem raiz, por isso que ele morre também. E o terceiro, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é mais fácil até de entender, porque é aquele que recebe a palavra, aceita a palavra, mas aí vem a possibilidade de cair no pecado, e essa tentação do pecado faz com que caia no pecado e se perca. E aí é como se os espinhos mesmo, né, o pecado se entrelaçando, né, na pessoa e fazendo com que ela vá para o caminho do mal, né, se perca. E por último, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. E produz 100, outro 60, outro 30. Ou seja, o que cai em terra boa, né? A semente que cai em terra boa é aquele que ouve a palavra, entende e divulga para o máximo de pessoas possíveis. Porque é isso que Jesus quer, que chegue ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga tornar uma sociedade melhor. Bem, por hoje é só. Espero que possamos ser sementes em terra fértil, né? E a ideia é a gente não ficar com vergonha. Eu falo por mim, porque eu sempre tive muita vergonha de falar para não invadir o espaço do outro, mas por vezes as pessoas precisam ouvir para ter o conhecimento, para que chegue ao coração, né, das pessoas. E porque por vezes é por desconhecimento da palavra que elas não querem, né? E hoje não, hoje, assim, começando a conhecer um pouco, eu vejo o quão bela é a palavra de Jesus e os seus ensinamentos. E eu acho que temos que ter orgulho de divulgar e não vergonha. Bem, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.